A maioria dos solos, principalmente os mais pobres, Isabela, necessita de uma reposição de elementos nutrientes em um nível que favoreça o bom desenvolvimento das plantas. Com a Revolução Verde, o homem aprendeu a fazer essa reposição utilizando adubos sintéticos. Agora, em uma reviravolta, experiências mostram que se pode conseguir excelentes resultados aplicando na terra rocha basáltica moída. Um assunto que o SC Agricultura já mostrou aqui e que fez muito sucesso. Por isso, se você não viu, tem agora a oportunidade de conhecer como funciona esse sistema de adubação natural tão eficiente. A Revolução Verde chegou com o propósito de acabar com a fome, um grande pacote tecnológico para a produção de alimentos em larga escala, baseado na mecanização e no uso intensivo de agrotóxicos, adubos sintéticos e outros insumos químicos, além de cultivares, sementes de alta produtividade. A Revolução decolou, é responsável pelo modelo agrícola mais utilizado hoje no mundo, mas quase 6 décadas depois não pôs fim à fome e o custo ambiental e social foi alto. A gente pode aceitar que ela trouxe uma maior produção de alimentos, mas ela causou degradação ambiental muito intensiva. A utilização não só dos produtos químicos, mas também da mecanização para arar a terra, para adubar, a necessidade de arar, degradear. Então, esse conjunto de práticas trouxe prejuízos ambientais muito grandes. Enquanto se repensa o atual modelo de produção, surgem correntes e pesquisas diferentes, mas muitas delas mantêm uma mesma postura: não utilizar fertilizantes e venenos sintéticos. Nesta nova ordem está a agricultura sustentável, onde o menos é o mais adequado para se chegar a um equilíbrio entre baixos custos de produção, produtividade e menor impacto ambiental. Em alguns casos, busca-se no passado conhecimentos que possam contribuir para um futuro melhor na agricultura. Depois de 40 anos de pesquisas, em 1889, um alemão chamado Julius Hensel escreveu o livro Pães de Pedra, onde defendia a utilização de pó de rocha para melhorar as condições do solo. Agora, mais de um século depois, estudiosos, pesquisadores e agricultores aqui em Santa Catarina estão colocando em prática os ensinamentos de Hensel. No município de Porto União, pequenos agricultores estão aplicando nas lavouras o que Hensel escreveu. Wilfred é um deles. Em vez do adubo convencional, aplicou no solo rocha basáltica moída. Esta foi uma reduzir custos e conseguir se manter na agricultura. A tentativa deu certo. Em 40 hectares, Wilfred gastava até R$12 mil com adubo sintético e ureia. Com o pó de basalto, acredite, o desembolso na mesma área passou para R$750 e a produtividade se manteve. Outros anos eu pegava para o NAF e fazia contrato, né, para pagar na safra. E ficava meio endividado. Ficava. E esse ano já... Esse ano eu pagava para trás, ficou um pouco das secas, então fiquei um pouco pendurado os outros anos, né? O extensionista da Ipagre, Daniel Dalgalo, acompanhou o processo na propriedade de Wilfred e em outras propriedades. Para ele, o pó de basalto pode sim substituir com vantagens o NPK, base da maioria dos adubos sintéticos, formada pelos elementos mais importantes para o desenvolvimento das plantas. Ele substitui a adubação química. No caso dessas áreas aqui, não foi mais posto a adubação química. Podemos alegar que tem o residual de anos anteriores, mas esse residual não explicaria esse teto de produção que esse produtor está tendo aqui, usando apenas pó basalto e plantas de cobertura com manejo agroecológico do solo. Nós temos notado nesta área aqui, que é uma área que está indo para o 3º ano de manejo agroecológico e o 1º ano de pó basalto, a menor incidência de pragas e doenças e um ciclo da planta onde ela se mantém verde, se mantém mais vigorosa durante mais tempo. Isso foram observações não apenas nessa área, mas todos os agricultores
aqui em Santa Catarina e no Paraná, que estão trabalhando com o pó basalto, tiveram essa mesma constatação. O professor Bernardo Knapp, que há mais de 20 anos estuda e faz testes com pó de basalto como fertilizante para o solo, explica que a rocha basáltica possui uma grande diversidade de nutrientes químicos e, por isso, tem a capacidade de recuperar o solo e ajudar no desenvolvimento das plantas. Segundo ele, o adubo sintético faz as plantas crescerem, mas em contrapartida enfraquece o solo e deixa os alimentos pobres. O professor conta que análises foliares comprovam que os alimentos cultivados em solo fertilizado com pó de basalto ficam mais saudáveis, ricos em nutrientes. Porque a análise química do pó basalto indica ao menos 19 elementos químicos, não só potássio, fósforo, mas está presente o manganês, está o cobre, está o zinco, está o cobalto. Isso é importante para a planta e para quem come a planta. Então, certamente vamos remineralizar todo o ser vivo fazendo esse processo. É um lado ambientalmente correto, porque o pó ele não se dissolve rapidamente, ele tem que ser trabalhado pelos micro-organismos, pelas raízes que soltam ácidos próprios, elas vão buscar então os elementos que precisa e pouca coisa vai para os rios. Enquanto que o NPK é solúvel, a planta aproveita o que puder, o que não pode vai para os rios. Aí nós estamos com os problemas ambientais dos rios. Como pedra, o basalto não é solúvel, por isso a moagem para ser transformado em pó. As partículas pequenas têm grande área de contato com o solo e aos poucos, com a ação dos elementos naturais como umidade e calor, liberam nutrientes. Mas para isso, outro fator também é muito importante. Tendo micro-organismos, que são bactérias e fungos, e hoje há estudos muito bacanas sobre isso, como eles trabalham, a minhoca, inclusive, etc., trabalham para que seja aceitável para a planta. Aí a planta absorve. Plantas de cobertura e plantio direto potencializam o efeito do pó de rocha justamente porque aumentam a vida no solo. Wilfred sabe bem disso e também já aprendeu o jeito certo de lidar com o basalto moído. Não pode mexer com a terra, né? Primeira coisa, é fazer adubação verde e quantos metros mexer com a terra. Daí ele funciona. Agora se começar a arar e coisa, aí ele não... Que ele funciona porque a terra tem os micro-organismos que funcionam, né? Ele ajuda a liberar mais e a planta vem mesmo. Né? E se fizer assim, eu fiz uma área assim que foi mexida, então ele já deu um pouco menos de produção. O sistema de plantio com pó de basalto é idêntico ao sistema de plantio com adubo químico, mas o ideal é que o agricultor que decidir utilizar pó de basalto procure um técnico para indicar qual a semente é mais apropriada. Utilizando o pó de basalto, a semente precisa ser mais resistente ao estresse hídrico e nutricional, a pragas e doenças e também precisa ter um ciclo mais longo, já que o pó de basalto libera nutrientes mais lentamente do que o adubo químico. A quantidade de basalto a ser aplicada depende de análise de solo e do tipo de cultura, mas o pó pode ser utilizado em qualquer plantação. As lavouras de leguminosas, como feijão e soja, levam uma vantagem, mas quem trabalha com outras culturas precisa apenas fazer o manejo certo. As leguminosas levam uma vantagem inicial porque elas têm a capacidade de fixar o nitrogênio do ar dispensando a adubação nitrogenada, o que já não é o caso de plantas como o milho. Mas nós aí trabalhamos a questão da planta de cobertura de inverno com leguminosas para elas abastecerem o milho durante seu ciclo no verão com o nitrogênio que elas fixam do ar e fica depositado na sua biomassa, que conforme ela vai apodrecendo, ela vai suprindo o milho, vai fornecendo ao sistema esse nitrogênio. Então é só uma questão de manejo, de escolha de espécies, saber o cultivo posterior que vai ser realizado na área, você vai fazer o manejo anterior para favorecer o na frente. Baseado nos bons resultados, IPAGRE e Prefeitura de Porto União estão incentivando agricultores a utilizar o pó de rocha nas lavouras. Nós vamos acompanhar desde a área que ele vai usar, a análise química inicial do solo, né, as condições gerais do solo, a forma de aplicação, a quantidade de aplicação variando de cada cultura que ele vai desenvolver e ao final de um ano nós vamos analisar variáveis como a fertilidade do solo, a evolução da fertilidade do solo, a evolução na produção e algumas análises para nós verificarmos a diferença de qualidade entre produtos que são produzidos nessas áreas onde foi usado o pó basalto e produtos oriundos de áreas sem uso do pó basalto ou com o manejo convencional.